no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós temos diversos textos para usar, mas nós vamos começar com o texto de Mateus, capítulo de número 12. O livro de Mateus, ele faz parte deste compêndio dos chamados evangelhos sinóticos. E, portanto, ele vai nos trazer algumas elucidações que o próprio texto por si só nos permitirá explorar. Então eu quero convidá-los à leitura bíblica do verso 22 até o verso 37. Mateus capítulo 22, ou melhor, capítulo 12, verso 22 até o 37. Os que encontraram a leitura bíblica proposta podem dizer em alto e bom som, amém? Amém. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é declarado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois tudo o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Juntos o 37. Vamos orar? Pai de amor, bondade e misericórdia, nós somos a Ti agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos nesta noite pedir ao Senhor que
que nos ajude, que nos abençoe, que o Senhor possa de forma extraordinária, ó Deus querido, falar conosco nesta oportunidade, que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa fazer com que nós entendamos o teu querer e que possamos neste período de aprendizado da tua palavra, sair daqui mais crentes, mais abençoados, mais convictos da necessidade de vivermos uma vida de santidade, respeitando a tua palavra, guardando em obediência aos teus ensinamentos e preservando em nós o Espírito Santo, que foi nos dado como penhor, foi nos dado como a segurança, foi nos dado como a garantia de que vamos entrar na glória celestial. Nos ajuda nesta noite, é o que te pedimos em o nome de Jesus, amém. Tome assento glorificando o nome do Senhor. A narrativa bíblica que eu escolhi para a introdução desta temática, cuja base do nosso estudo já está no nosso cartaz, lá no nosso cartaz eu faço uma pergunta: como entender o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Antes de entrar propriamente no texto, eu queria até pedir para algum auxiliar aqui de púlpito, que sumiu todo mundo daqui, cadê um irmão aqui que possa ficar aqui para me ajudar? Eu queria que vocês pegassem aí um microfone, rapidinho meu filho, porque tem que ser correndo, que Jesus está voltando, não é? Enquanto o nosso irmão prepara aqui um microfone para a gente, eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos. O que você entende como pecar contra o Espírito Santo? Alguém aqui quer falar? Pastor, eu acho que pecar contra o Espírito Santo é isso. Eu acho que pecar contra o Espírito Santo é aquilo. Alguém presta lá o microfone para o irmão lá. Tem que ser rapidinho, meu filho. Fica perto dele aí, solta o microfone, meu filho. Pastor, pecar contra o Espírito Santo é falar mal de Deus. Muito bem. Muito bem. Irmão Alex está dizendo que pecar contra o Espírito Santo é defamar Deus, em tese falar mal de Deus. Alguém mais quer falar? Vamos lá, gente, isso aqui é aula de escola dominical. A gente tem que conhecer isso, porque senão as raposas velhas aí fora nos abraçam com qualquer tipo de conversa. Vamos lá, meu irmão. Diga o seu nome. Djalma. Djalma, muito bem, pastor Djalma, vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir a obra que é do Espírito Santo a uma outra pessoa. Muito bem, o irmão pastor Djalma está dizendo que blasfemar contra o Espírito Santo também seria atribuir a outrem as obras realizadas pelo próprio Espírito de Deus. Alguém mais quer falar? Aqui entre nós? As irmãs? Alguém? Vamos lá, irmãos, porque é um culto para a gente tirar dúvida mesmo. Vamos lá, nosso psicólogo, irmão Marcelo. Amém, pastor. É brincar com os dons espirituais. Brincar com os dons espirituais. Quem mais? Vamos lá, pastor Davi Gregório, grande pregador. E eu estou enrolado aqui hoje, tem que ter bala na agulha, porque só tem gente boa aí. Pastor, eu acredito que seja não crer na morte e na ressurreição de Cristo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, na visão e concepção do pastor Davi, também seria não crer na pessoa do Espírito Santo e na salvação propriamente dito. Muito bem. Mais alguém? Aí, pastor, eu acho que pecar contra o Espírito Santo é pecar consequentemente contra o Espírito Santo, não uma vez só, mas várias vezes contra o Espírito Santo. O pastor Dario está então sustentando a ideia que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria consequentemente várias ações pecaminosas de forma continuada, é isto? Muito bem, o nosso irmão William, cooperador William. Rejeição da graça de Deus. Remissão. Rejeição. Rejeição da graça de Deus. Muito bem.
Então, com base em todas essas afirmações trazidas pelos irmãos, eu acho que a mais adequada para a gente começar a nossa discussão aqui, talvez seja acentuada na visão trazida pelo pastor Djalma: atribuir a outrem as obras realizadas pelo Espírito Santo. Como é que a gente entende esta palavra blasfêmia? Primeiro, para entrar no texto, nós precisamos entender o que é blasfêmia. O que é blasfêmia? A blasfêmia, ela é uma figura jurídica no arcabouço jurídico do país. A blasfêmia está atrelada à injúria, está atrelada à maledicência, está atrelada à falta de verdade, está atrelada à ofensa. Quando eu blasfemo, eu estou ofendendo. E o que é pior, a blasfêmia, ela nos leva a um ambiente de confrontação com relação à pessoa ou aquilo que nós estamos usando para blasfemar, no sentido de dirimir, de tirar daquela pessoa ou daquela ação que está sofrendo o ato da blasfêmia o valor que ele cabe. Da onde nasce esta palavra blasfêmia no contexto bíblico que nós acabamos de ler aqui? Ela está muito atrelada a uma situação de cunho religioso. Observem o texto bíblico, porque a partir do verso 22 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Mateus está contando aqui uma experiência vivida por Jesus. Essa mesma experiência vivida por Jesus e relatada por Mateus, vai ser também relatada pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 3, e, se não me engano, pelo evangelista Lucas, no capítulo 6 da sua exposição. Mas no capítulo 12, o texto bíblico começa nos contando, se você tiver com a Bíblia aberta aí, preste atenção nisso. O texto bíblico começa nos contando que Jesus, ele vem de uma sequência de ações poderosas exercidas pelo ministério da cura. Se você olhar um capítulo anterior, você vai ver que toda esta narrativa bíblica, que vai culminar na blasfêmia contra o Espírito Santo, começa quando os discípulos de Jesus resolvem fazer uma atividade no dia de sábado. Se você olhar o capítulo 12, a partir do verso de número 1, o texto diz que Jesus, numa manhã de sábado, está passeando pelas searas, pelos campos. Olha o que é que diz o texto: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Preste atenção. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. Tudo começa aqui. Os escribas e fariseus daquela época, eles olham para a atitude dos discípulos de Jesus, e uma vez que havia uma proibição na lei mosaica, que sábado era o dia de descanso, era o dia de estar na sinagoga, era o dia de adorar a Deus, os discípulos de Jesus rompem uma tradição que os escribas e fariseus e toda a casta religiosa daquele contexto defendem com unhas e dentes. Para eles aquilo era uma afronta. Os discípulos de Jesus estão indo na contramão de direção de um mandamento da própria lei mosaica. Isso desperta no coração dos senhores da lei, dos guardiões da lei mosaica, um sentimento de hostilidade à pessoa de Jesus, que já vem de muitas atividades, e à medida em que Jesus vai crescendo nas suas ações, Jesus vai ganhando
popularidade. As pessoas começam a olhar para Jesus e elas veem um Jesus diferente daquilo que elas encontram na sinagoga no sábado. Elas começam a perceber que os discursos de Jesus são mais incisivos, são mais contextualizados, são mais fortes do que aquilo que eles ouvem todos os sábados. E aqui então chama a atenção da casta religiosa que está em Israel, e diz a Bíblia Sagrada que eles então começam a dar uma atenção maior para Jesus e começam a observar o seu comportamento com relação às coisas espirituais. Eu tenho comigo, isso aqui é uma convicção minha, que todos os religiosos daquela época, eles não tinham dúvida nenhuma de que Jesus era o Filho de Deus. E aqui está a grande questão: para eles admitir que Jesus era o Filho de Deus, para eles admitir que Jesus era o Messias, era seguramente um fim de um ciclo religioso de escravidão que eles exerciam e de domínio que eles exerciam sobre as pessoas. O que Jesus vem na verdade fazer é desconstituir todas aquelas obrigações que a lei mosaica impõe e que aprendem as pessoas a um jugo religioso, e vem trazer agora uma nova proposta de salvação que vai de imediato de encontro à necessidade dos seus ouvintes. Os escribas, fariseus e religiosos sabiam disto. Então aqui nasce uma discussão no capítulo 12. Veja que no verso 2 do capítulo 12, e eu não estou fora do texto não, eu só estou dando uma introdução para você entender da onde nasce a blasfêmia. No verso 2 do capítulo 12, diz o texto que, vamos lá, eu quero que vocês leiam comigo lá, capítulo 12, verso 2, em alto e bom som, vamos lá. Preste atenção, os fariseus cercam Jesus e diz: os teus discípulos. O problema é que começa dentro de casa, né? Os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer. Logo eles estão dizendo para Jesus: o Senhor como mestre, o Senhor como ensinador, porque somente um mestre tinha discípulos. Então eles afrontam o conhecimento de Jesus, pastor Juscelino, como se eles estivessem reprovando o ministério de Jesus. Eles dizem: os seus discípulos, os discípulos que eles seguem, estão praticando algo que não é lícito. Eles estão afrontando Jesus como se Jesus não conhecesse a lei, e estão dizendo a Jesus que o que os discípulos de Jesus está a realizar, que é colher trigo para se alimentar no dia de sábado, é uma afronta à própria lei mosaica. E portanto, em regra geral, Jesus não estaria sendo um mestre à altura, porque lhe faltara capacidade para orientar estes discípulos a guardarem a lei, e guardando a lei, guardar o sábado. E eu acho lindo no texto, porque Jesus é especialista em trabalhar com gente difícil. Vamos para o verso 3. 1, 2, 3. Verso 4. Agora olha o que é que Jesus vai dizer no verso 5.
Jesus está dizendo o seguinte: vocês não conhecem Bíblia, vocês estão avocando para mim a lei, estão afrontando o meu conhecimento, estão censurando a ação dos meus discípulos, como se eles estivessem desrespeitando a lei. Eu vou contar duas histórias para vocês. Davi, quando vem agora de uma situação em que ele está inserido, ele entra na casa do sacerdote, e ele precisa comer pão, e ele toma o pão da proposição, e ele come este pão que era proibido, somente os sacerdotes tinham acesso a ele. Agora no verso 5, Jesus diz o seguinte: bom, se os meus discípulos invocaram ou desrespeitaram a legalidade da lei por estarem colhendo agora para comer, os sacerdotes dentro do templo fazem pior. Porque a validade do que vocês estão dizendo aqui fora só vale para vocês, só vale para quem está aqui fora, não vale para quem está lá dentro. Agora olha o que vai acontecer no verso 6, vai lá, verso 6, bem alto. Pronto, Jesus arrumou um problema. Jesus arrumou um problema. Verso 7 diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia, misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu imagino que nesse contexto, Jesus arrumou duas grandes dificuldades com essa classe religiosa. Primeiro, Jesus tira toda a responsabilidade que é levada para dentro do templo, porque as pessoas são doutrinadas a acreditarem que tudo estava resumido naquilo que os sacerdotes e os escribas afirmavam de acordo com a lei. Mas muitas ações destes indivíduos eram resultado das suas próprias invenções. Eles colocavam um jugo sobre as pessoas e, usando o pretexto da lei mosaica, eles obrigavam as pessoas a viverem uma vida como que escravizada à religiosidade. E Jesus vem para quebrar esse paradigma, e ele diz: bom, se a questão é comer no sábado, se a questão é trabalhar no sábado, se a questão é comer no sábado, esse problema a partir de agora está resolvido, porque vocês estão falando com alguém que é também Senhor do sábado. Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu estava na criação, numa linguagem coloquial, Jesus estava na criação, eu estava lá, foi eu que vi os 6 dias o meu Pai trabalhar e no 7º descansar. Então fique tranquilo, porque se eu estou presente, não tem condenação. Se eu estou presente, a garantia da bênção e da vitória é o que vai fazer vocês caminharem. Pronto, Jesus vai e continua. O texto bíblico vai dizer em seguida que Jesus sai com os discípulos, e Jesus vai para onde? Verso de número 9. Jesus chega na igreja. Diga comigo: Jesus chegou na igreja. Não, mas diga melhor, me ajuda a pregar aí, diga assim: Jesus chegou na igreja. E ele chegou na igreja, pastor Alex, num dia de culto, porque Jesus gosta de culto. Mas o culto onde Jesus está é um culto diferente de todos os cultos. O culto onde Jesus está tem que ter alegria. O culto onde Jesus está tem que ter milagre. O culto que Jesus está tem que haver reconhecimento. O culto onde Jesus está tem que haver louvor. Onde Jesus está, a alegria está. Aonde Jesus está, a presença está. Mas aonde Jesus está, a hipocrisia não fica. Jesus sai com os discípulos e os fariseus vão atrás, pastor Aguinaldo. Para onde que ele vai? Jesus vai para a sinagoga, verso 9 do capítulo 12. E partindo dali, chegou à sinagoga de quem? De quem? Então Jesus sabia o que estava fazendo. Quando ele entra, engraçado que o texto diz que esse personagem não estava fora, estava dentro.
os religiosos que estão cobrando de Jesus, olhe para mim, da onde nasce a blasfêmia. Os religiosos que estão cobrando de Jesus lá no campo um comportamento que eles dizem que é ilícito por parte dos discípulos, tem dentro da igreja em que eles são os maiorais, alguém com um problema que eles não são capazes de resolver. Esse indivíduo não estava fora, ele estava dentro. Verso 10 do capítulo 12. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: já que o Senhor é Senhor do sábado, e eu estou parafraseando o texto para construir o raciocínio, olha a pergunta deles: é lícito curar nos sábados? O Senhor disse lá atrás, agora, no verso de número 7, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Então, esse homem aqui nós podemos classificar como alguém que seja presumidamente necessitado de misericórdia. Aí eles fazem a seguinte pergunta no verso 10, parte B do verso: é lícito curar nos sábados? Verso 11, Jesus responde: e ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Olha para onde Jesus levou a discussão. Boa parte daqueles cidadãos que ali estavam, eles conheciam muito a arte de apacentar. Embora eles exercessem atividade no templo, todos eles sabiam que a sociedade daquela época, ela se constituía por pastores que apacentavam ovelhas, e Jesus faz aqui um paralelo para pegá-los lá na frente. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o pastor de ovelha que tem o seu rebanho e que dele cuida e zela com muito carinho, porque ele sabe que o seu sustento depende do cuidado e do bem-estar das suas ovelhas. Abro um parênteses aqui para dizer a vocês que agora, nesse período de descanso, estava vendo um programa de televisão e mostrando como as ovelhas na Holanda, no interior da Holanda, elas são criadas pelos pastores. Qual é o tipo de alimentação e quais são os tipos de cuidado que esses pastores devem ter para que essas ovelhas produzam lã com qualidade e possam, no momento certo, terem essa lã parada para que ela possa virar dividendo, possa virar dinheiro. Jesus leva para um ambiente que eles conhecem bem. E por quê? Porque boa parte das ofertas que eles recebem na sinagoga, elas também são provenientes de todo este trabalho braçal executado pelos pastores que estão no campo, cuidando da ovelha animal. Olha que Jesus vai pegar o animal para trazer uma outra pergunta. Eu amo Jesus, porque Jesus não tem dificuldade de responder pergunta, mas normalmente isso é coisa de gente inteligente. Ele responde a pergunta fazendo uma outra pergunta. Então a pergunta dos fariseus é a seguinte: o senhor não disse lá atrás que o senhor é o senhor do sábado? Então diz para nós aí se é lícito curar no sábado. Jesus tem a resposta na medida certa no verso 11. Vou contar uma história para vocês. Um pastor de ovelha muito dedicado, ele tem algumas ovelhas, mas ele descobre na sua contagem, parafraseando o texto, que quando ele entra lá no curral das ovelhas, ele percebe que uma ovelha está faltando no seu aprisco, só que é sábado. Ele vai esperar passar o dia de sábado para ir atrás da sua ovelha? Vamos para a pergunta que Jesus está fazendo: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado e ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Verso 12: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência lícito fazer bem no sábado.
é por consequência lícito fazer bem no sábado. Jesus mesmo responde a pergunta dizendo: olha, se ela cair lá num buraco, ou se ela for arrebatada, mesmo no sábado esse pastor vai sair, porque se ele não sair, quando ele for procurar, ele não vai encontrar essa ovelha. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, que estão aqui congregados no templo em Jerusalém. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que tem mais valor? A ovelha ou um homem? Já que o objeto da pergunta dos fariseus é o homem com a mão mirrada, Jesus diz: ele tem mais valor que a ovelha. Em regra geral, se eu tiver que afrontar esse preceito de lei para fazer a obra que eu vim fazer, ele vai ser curado sim. Aí no verso 12, verso 13: então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu a mão e ficou sã como a outra. Agora preste atenção, quando isto aconteceu, porque uma coisa, irmãos, é Jesus travar o diálogo com os fariseus, e eu tenho aqui muito teólogo, muito pregador, eu tenho que tomar cuidado no que eu falo. Uma coisa é você enfrentar a religiosidade das pessoas porta para fora. Outra coisa é você afrontar a religiosidade das pessoas porta adentro. Jesus rompe aqui um paradigma. Jesus rompe aqui um modelo de comportamento, porque aquele homem que estava na sinagoga naquele sábado de manhã, ele estava lá para cumprir o protocolo da religião. Mas ele não esperava ser curado no sábado. Mas Jesus vem na contramão para dizer que quando ele quer operar, ele não precisa de lugar, ele não precisa de horário, ele não precisa de ambiente, ele não precisa da minha fé, do meu conhecimento. Quando ele quer operar, ele opera para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui criou uma celeuma. Alguém pode ler para mim aí o verso 14, o que é que aconteceu? Verso 13, ou melhor, verso 14 do capítulo 12. Leia aí o verso 14 do capítulo 12, olha o que aconteceu agora. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Pronto, começou aqui. Os problemas de Jesus começam aqui. Porque agora existem pessoas que tentam matar Jesus. Uma coisa, Marcelo, é curar um homem da mão mirrada do lado de fora, onde talvez poucas pessoas estivessem vendo. Outra coisa foi entrar no ambiente da religião e afrontar a autoridade espiritual. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão aqui há quanto tempo, hein? Vocês são... E é bem provável que ele também esteja aí, né? Deixa eu ver a sua mãozinha aí. E mão mirrada. Uma era mais curta que a outra. Eu estou parafraseando. A Bíblia me dá essa liberdade de conjecturar o texto. Estou aplicando a exegese do texto. Eu estou vendo Jesus dizendo aqui: você vem todo sábado? Senhor, estou todo sábado aqui, ouvindo o sacerdote Anás, estou ouvindo o Caifás. Tem uns dias que Caifás prega, até sinto alegria, mas quando eu saio, a minha mão está ainda mais curta que a outra. E não aconteceu nada? Não, até agora não. Eles dizem que é para mim continuar vindo. Então, para que você saiba que o Filho de Deus tem poder e autoridade, fica curado agora. Esta ação de Jesus dentro da sinagoga levou a sua popularidade às alturas. É tão verdade que quando eles saíram,
Eu fico imaginando o alvoroço. Ontem nós vimos aqui a filha do evangelista Fauás, uma menininha, com alegria, sendo batizada no Espírito Santo. Aí a gente já fica tudo assim, ó. Porque é uma coisa tão incomum agora, né? Que quando porque a gente não vê mais. A gente vê tanta coisa, a gente vê desfile de roupa, a gente vê desfile de terno, a gente vê desfile de sapato, a gente vê desfile de cabelo, vê os irmãos brigando por vaga de estacionamento na igreja, vê os irmãos brigando por copo com água, brigando com o porteiro porque não tem papel higiênico do banheiro, mas não vê a atuação do Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo batiza, é mesmo? Falou língua? A evidência do batismo tem que falar língua. Mas aí quando você olha para a criança chorando e se desmanchando em lágrimas e o poder de Deus caindo, você vai entender que Deus ainda continua no controle. E isto chocou aquela sinagoga naquela manhã. E por chocar a sinagoga, o texto nos revela o que aconteceu. Este resultado do verso 14 é resultado da ação produzida pela cura deste homem da mão mirrada. Eu fico imaginando os glória a Deus e aleluia. Se fosse aqui em Francisco Morato, todo mundo entrando no manto, no mistério, e o homem dizendo: a minha mão está curada, eu agora estou com a mão curada, o Senhor me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Opa, pode parar de dar glória, que escolha. Rapaz, você é sacerdote aqui, está dando glória também. Rapaz, você não viu não? Curou um homem. Faz tempo que eu não vejo isso. Não, vamos para fora fazer uma reunião aí, porque se esse homem continuar fazendo isso, nós vamos ter problema lá na frente. Ué, mas quais são os problemas? O primeiro problema é que nós vamos perder público. O segundo problema é que nós vamos perder espaço. Quem perde público, perde espaço. E aí, esse sentimento tem levado as pessoas a extrapolarem os limites da racionalidade e do respeito às coisas sagradas. De Deus, ninguém zomba. O texto bíblico, então, agora, vai descrever alguns outros acontecimentos que vão se seguir a partir do verso 22. Eles saem com o intento de perseguir Jesus. E qual era a intenção deles aqui, irmãos? Qual era a intenção dos fariseus e dos escribas mencionados no verso 14? Eles tinham uma intenção aqui. Qual era a intenção? Era o quê? Matar. Não tenha medo de dizer não, diga matar. Diga bem alto, matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Verso 15. Jesus, sabendo disso, porque Jesus também não é bobo, viu, irmãos? Porque tem uns irmãos que eles ficam com as meninices, né? Eu conheci um obreiro, não, comigo, se o diabo vier, eu metralho ele. Tem uma metralhadora com 66. Cuidado, porque o texto que nós acabamos de ler no verso 37 diz que você vai ser condenado pelas suas palavras. Toma cuidado. Não confunda liberdade com excesso de autoridade ou autoritarismo. O diabo não tem medo de carteira, não tem medo de tempo de crente, não tem medo de nome de igreja. O que o diabo não resiste é o poder do nome de Jesus. Agora, para pronunciar o nome de Jesus e obter o resultado que esse nome pode propiciar, você tem que estar na fiação. Dá uma olhada aí para o teu irmão e pergunta para ele: está na fiação aí, vaso? Verso 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão. Pronto? Diga comigo, multidão. O primeiro elemento que vai provocar por parte deste grupo de religiosos a blasfêmia contra o Espírito Santo
é a multidão. Diga comigo de novo, multidão. Mas apóstolo, de onde é que o senhor tirou isso? Volte lá comigo, no capítulo 12, no verso 1. Jesus começa nos campos, somente ele e os seus discípulos. Quando Jesus sai do campo, ele já está sendo seguido pelos escribas e fariseus. Quando ele opera um milagre, ele entra no centro nevrálgico da religião e da tradição. Quando ele opera o milagre pelo poder que há no seu nome, a multidão já não fica mais na sinagoga. A multidão sai, ele sai e a multidão sai atrás. Porque se tem pão lá dentro, aonde ele estiver, eu não vou ficar com fome, eu vou atrás dele. Aí diz o texto que Jesus sai e uma multidão o está acompanhando. Quem é essa multidão, Marcelo? É o povo que estava lá na sinagoga. Quando os escribas e fariseus veem isso, irmão Aguinaldo, eles desesperaram. Falou, rapaz, esse trem aí é difícil mesmo. O homem levou toda a nossa congregação. Estou parafraseando o texto. Verso 16. E recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito, o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Aqui tem uma pérola. Aqui tem uma pérola. Os discípulos de Jesus, julgando que Jesus havia levantado a ira dos religiosos, eles convencem Jesus a sair e Jesus obedece, vai. O verso de número 15 diz isso. Jesus sabia, e sabendo disso ele se retirou, está no texto. Do verbo retirar, ele saiu. Ele mudou geograficamente de lugar. Ele sai da sinagoga e vai se afastar. Só que quando ele se afasta, a multidão vai atrás dele. Se o problema da discussão aqui, pastor Djalma, é Jesus, que havia curado alguém dentro da sinagoga e afrontado a religiosidade dos sacerdotes, o que os discípulos, eles têm uma ideia mirabolante. O texto diz que eles tentam esconder Jesus. A palavra cobrir aqui é tirar Jesus de cena. E isso aqui está tão implícito no texto, que se você for lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3, Marcos está trazendo a mesma narrativa, só que com um detalhe: alguém chega na casa de Jesus, Marcos contando, pode olhar o texto aí, diz que a partir do verso 20, alguém chega lá na casa de Jesus e diz para a família de Jesus: ó, estão querendo matar Jesus. A notícia correu. A família de Jesus, olha o que é que faz uma multidão, irmãos. A família de Jesus toma uma decisão extremamente interessante. Eu vou até para o texto porque é muito forte isso. Eu quando li isso eu fiquei impactado e o Espírito Santo abriu a minha mente. Olha que coisa tremenda o que aconteceu, o comportamento da família de Jesus, segundo o relato de Marcos. Nós estamos discutindo a mesma questão. Verso de número 20. Deixa eu ver onde é que está aqui. E foram para uma casa, e outra vez a multidão,
e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Tiraram Jesus. O que Marcos está relatando é o que Mateus não dá com detalhe. Os discípulos, percebam que Mateus está dizendo que eles cobriram Jesus. Eles tiraram Jesus de cena. Pastor, mas como é que eles fizeram? Eu não sei se colocaram um pano. Eu sei que alguém avocou o texto de Isaías, que nada tem a ver com o contexto do que está acontecendo. Mas Marcos, ele é mais incisivo, ele é mais cirúrgico. Diz que essa multidão que seguia Jesus, outra vez, ela vai de encontro, de tal maneira que nem sequer, tanto ele como os discípulos podiam comer. Agora preste atenção no verso 21. Jesus tem agora um outro problema. Qual é o grande problema aqui? Primeiro, a multidão que foi despertada pelo milagre que Jesus alcançou, e por conta disso levantou a ira dos sacerdotes. Logo, por que os sacerdotes estão bravos com Jesus? Porque a popularidade de Jesus aumentou, a sua fama aumentou. Não precisou de WhatsApp, não precisou de Instagram, não precisou de Facebook, não precisou de Orkut, não precisou de nada disso. Jesus não tinha rede social, mas fazia sucesso. Mas agora, Marcos está dizendo que quando a família toma conhecimento disso, nasce a segunda questão, o segundo problema que vai gerar a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando os seus parentes ouviram isso, percebam que os parentes estavam em casa, Davi. Eles estão tentando levar Jesus, porque Mateus está dizendo que eles escondem Jesus, eles cobrem Jesus. Aqui a multidão vai para a porta da casa pensando que ele está lá, ele não está. Mas quando a família de Jesus ouve e diz, não, vamos fazer o seguinte, eu acho que Jesus está com um probleminha aí. Está no texto, não estou inventando nada. Eu acho que Jesus está com um probleminha, e nós precisamos tirar ele de circulação. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ele está dizendo assim, escuta, Jesus está afrontando a autoridade dos sacerdotes, e só tem uma resposta para quem faz isso: ou está querendo morrer, ou ficou doido. E o que a gente faz? A gente vai até onde ele está, prende ele e vamos interditá-lo. Eu vou usar uma figura jurídica, porque quando Marcos usa essa expressão fora de si, ele está atribuindo a Jesus a ausência de capacidade de responder pelos atos que ele está praticando. E aí o texto é mais incisivo, ainda falando de Marcos. Verso 22. E os escribas, quem eram os escribas? Eram os homens da lei. Eram os homens que interpretavam o texto sagrado, o cânon sagrado, as escrituras, que levavam a conhecimento do povo o que lá estava escrito na lei mosaica. Diz que estes escribas, que tinha uma turma grande com eles, que já tinham descido da sinagoga em Jerusalém, onde Jesus curou o homem da mão mirrada, diziam, aqui é que está o... eles vão atrás para tentar recuperar a popularidade perdida. E eles dizem assim, esse milagre que ele operou aí não é milagre não, é tudo mentira, viu? Ele está fazendo isso em nome de Belzebu. Aqui eu quero abrir um parênteses para sustentar a minha afirmação com base na declaração do pastor Djalma. A blasfêmia contra o Espírito Santo nasce a partir deste princípio. Então nós temos duas situações primeiro. Primeiro, a multidão
que atrai Jesus e com isso aumenta a sua popularidade e provoca a ira dos seus opositores. O segundo enfrentamento, Mateus não trata disso, mas Marcos trata, é o enfrentamento que Jesus vai ter dentro da sua casa. Porque os seus próprios familiares não acreditam no que Jesus está fazendo. E para eles, Jesus está afrontando a religião dos seus pais. Eles também não acreditam e tomam uma decisão inusitada. Eles resolvem sair da onde estão com o intuito de prender Jesus, argumentando que Jesus estava fora de si e que, portanto, deveria ser afastado e interditado do convívio em sociedade, sob pena dele ser morto pelas suas ações. E aí nós temos o terceiro grande problema que antecede a blasfêmia. É a religiosidade destes homens que, com o coração petrificado, não reconhecem que Deus é o responsável pela manifestação de Jesus o Cristo e que Ele é o verdadeiro Filho de Deus encarnado e que veio trazer salvação ao mundo. O que é que esses homens então resolvem fazer? Eles dizem, só tem uma forma da gente recuperar a popularidade. Nós precisamos dizer que o que ele está fazendo não é de Deus, é do diabo. Eu vou parar aqui, 2 pontos. E com base no que os irmãos declararam aqui sobre o entendimento que tem sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou abrir um parênteses para dizer, antes de tratar da blasfêmia, para dizer o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o primeiro texto que eu quero usar para definir e diferenciar blasfêmia contra o Espírito Santo de pecado contra o Espírito Santo é o texto que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, verso 30. Quem que pode ler? O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é um pecado contra ele. Quem encontrou aí pode ler. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo é um pecado ou é uma blasfêmia? Vocês precisam entender isto. Se a blasfêmia é um ato de injúria, e se segundo a declaração de Mateus, aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, eu preciso diferenciar blasfêmia de pecado. A blasfêmia é um ato isolado e consciente que eu faço. O pastor Dario falou isso. Mas e o pecado? O pecado também é um ato consciente e isolado, muitas das vezes cometidos de forma voluntária, mas também cometemos esse pecado de forma involuntária. Olha o que Paulo está dizendo aos Efésios. Para você que tem o Espírito Santo, para você que alcançou salvação, para você que recebeu o Espírito Santo e viu a salvação se operar em você, para você que tem consciência que agora o Espírito Santo mora dentro de você,
Você precisa viver uma vida de santidade, de tal modo que você não cause tristeza ao Espírito Santo. Mas se você causar uma tristeza ao Espírito Santo, você blasfemou contra ele? Não. Porque a blasfêmia, quando praticada, ela vai produzir um ato de condenação por uma ação pecaminosa imperdoável. É o caso que ocorre com os escribas que agora atribuem a ação que Jesus vai fazer como segundo milagre, porque ele vai agora aqui, nesta situação, curar um cego e mudo, e o texto vai dizer que a enfermidade envolvendo a audição e também a fala deste indivíduo é resultado de uma possessão maligna. Estes indivíduos da religião vão atribuir o feito de Jesus a um ato produzido pelo próprio inimigo. Então, entristecer o Espírito Santo não é uma blasfêmia, mas é uma falta grave. E o que é que eu faço quando eu entristeço o Espírito Santo? O próprio sentimento que está dentro de você te faz entender que você entristeceu o Espírito Santo. Quando a gente peca, fala alguma coisa que a gente não devia ter falado. Esses dias o camarada me deu uma fechada, experiência minha, que a gente fica vivendo esse mundo ilusório dos anjinhos, cheio de anjinho. Os anjinhos com as auréolas pequena, média, grande, anjinho de média e alta complexidade, anjinho com asa média, com asa grande, com asa pequena. E aqui não tem problema, é tudo anjinho do Senhor aqui. Só que naquele dia eu saí de casa e esqueci a auréola e esqueci as asas. Estava atrasado. E o camarada me fechou, não sei nem de onde ele saiu. O Satanás é o Satanás, ele sabe como fazer. Ele viu, o obreirinho saiu apressado. Quando eu vi, falei, meu Deus, e agora? Na hora o meu coração fechou. Eu parei o carro e eu não senti remorso, eu senti vergonha. Eu disse, Deus, me perdoa, Espírito Santo me perdoa, porque eu não deveria ter pronunciado o que pronunciei. E eu fiz uma oração segurando o volante do meu carro, e o meu coração que estava palpitante, porque caí na consciência na hora. Eu falei, eu não devia ter reprimido a ação, eu devia ter ido embora. Eu quis discutir, quis falar porque que ele me fechou, e o Espírito Santo não falou nada. Mas quando eu pedi perdão, eu comecei a chorar. E é interessante que eu estava ouvindo o hino, que eu vou para o trabalho ouvindo o hino e volto ouvindo o hino, porque crente que vai morar no céu, ele tem que ouvir aquilo que edifica. E aí parece que a coisa, ela tem uma junção. Exatamente quando eu começo a chorar, começa um hino. Eu estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Aí foi glória, foi alegria. Eu posso entristecer o Espírito Santo, mas se eu me arrepender, o Espírito Santo continua dentro de mim. Eu posso entristecer o Espírito Santo, mas eu tenho consciência que o Espírito Santo habita em mim. Dá uma olhada para o teu irmão e diz assim para ele, você é o transporte do Espírito Santo aqui na terra. Eita, meu Deus do céu, ele desceu no dia de Pentecostes e está com a igreja até hoje. O Espírito Santo não está no céu não, ele está na igreja, ele está dentro de você, ele habita dentro de você e glorifica o nome de Jesus dentro de você. Então entristecer o Espírito Santo é um pecado, mas não é uma blasfêmia. Dá um outro exemplo aí, pastor. Dou.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. É Bíblia, irmão. Não é mensagem copiada, não. É Bíblia. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é uma falta que nós não devemos cometer. Mas se cometer, tem perdão. Já que eu estou falando de perdão, e blasfêmia não tem perdão. É isso? 5,19, não extinguais o Espírito? É isso mesmo? Pode ler o texto aí. Cadê o meu amigo aqui para abrir esse negócio? Não, pode ir lá, meu filho, que eu vou me virar aqui. 5,19. Não apaguei o Espírito. Pronto. Apagar o Espírito é uma blasfêmia ou é um pecado cometido de forma voluntária? Consciente. É um pecado cometido de forma consciente, mas não é uma blasfêmia. Quando é que eu apago o Espírito? Quando eu deixo de ir da igreja. E eu vou falar agora com os desigrejados que vão. Isso aqui vai lá para o canal do YouTube. Vou falar para você, desigrejado, que fica dentro de casa, e nem vê na igreja, porque na igreja só tem fofoqueiro. Pois é, fica em casa, que você vai apagar o fogo do Espírito. Como é que você apaga o fogo do Espírito? Quando você empresta os seus ouvidos para ouvir aquilo que não produz edificação para a tua vida espiritual, você apaga o fogo do Espírito, porque o Espírito é combustível. A palavra poder, ela deriva de uma palavra mais interessante, que salvo o melhor juízo, é dínamos, poder, dínamos, que vem lá de dinamite, é uma explosão. Espírito Santo não é influência, meu caro. Espírito Santo não é força, como diz a Baby do Brasil agora, dias atrás, com a doida da Ivete Sangalo. Não, não é força, não é influência. Espírito Santo é poder, é unção. Quem tem o Espírito Santo não fica enganado. Quem tem o Espírito Santo não fica confundido. Tem o Espírito Santo aí? Levante a tua mão e adore o nome de Jesus. Agora, o Espírito Santo não é marionete de ninguém, meu caro. O cara vive uma vida de pecado, de dissolução, é murmurador, e eu estou na bota dos murmuradores. Deus gritou aqui ontem: o martelo de justiça está levantado, e eu vou atrás deles. Atrás de quem? Dos murmuradores, que não tem mais o Espírito Santo, tem umas faisquinhas assim, sabe? Me lembrei do Salmo 118, lá o salmista diz que os murmuradores, os perseguidores, eles são como enxame de abelha, mas quando eles chegam na presença de um crente tocha, assim ó, tipo Davi Gregório, eles apagam aquele fogo deles como aquele fogo de espinheiro. Você já viu botar fogo no espinheiro como é que é? Lá em casa tem um, Rinaldo. Aí a Elane foi passar lá, tadinha, machucou. Vou acabar com esse negócio. Arrumei lá uma gasolina. Rapaz, mal risquei o fósforo, já tinha queimado o trem. Fogo de espinheiro. Só tem fumaça, é superficial, vai, acende e vai embora. E por quê? Porque o fogo está extinto. O Espírito Santo não gosta de ambiente frio. O Espírito Santo não habita em ambiente sujo. O Espírito Santo não tem comunhão com quem não vive uma vida de santidade. O que é que faz o fogo do Espírito estar aceso? É alegria, é gratidão, é graça. Oh meu Deus do céu, se a igreja entender isto, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então não é pecado de blasfêmia, mas é um pecado cometido que no decorrer da nossa vida, uns estão mais crentes e outros menos crentes. Mas e se arrepender? Já passou essa fase? Eu passei uma fase, eu gosto de contar as minhas experiências, não é dos outros não. Porque tem uns irmãos que olham para a gente aqui e pensam que a gente é super-homem, né, pastor Alex? Não, ele é o pregador, rapaz, isso é tocha, rapaz, isso é válido. Mas esquece que atrás da gente tem problema, tem família,
Tem um monte de coisa que muitas das vezes frustra. A gente também está passivo de frustração. Eu não gosto muito daquela afirmação que diz que o Elias estava depressivo lá na beira do Querite. O Elias estava enfrentando uma situação que eu acho que nenhum de nós, muitas das vezes, tem habilidade para enfrentar. Imagina você ser profeta de Deus reconhecido nacionalmente e aparece uma doida dizendo que vai matar você. É mais ou menos assim, é lutar contra o sistema. Se você vai comprar, você está arriscado de ser preso. Se você vai viajar, você está arriscado de ser morto. Se você se esconde, eles vão achar você. Como é que você acha que se comporta um indivíduo? Nós somos seres humanos, irmão, e nós precisamos ter maturidade para encontrar e para entender isso. É por isso que a igreja é um ambiente para nós tratarmos essas questões. A igreja não é ambiente. Escute isto que eu vou dizer, me ouça com atenção. Você que é certinho, você que gosta das coisas dos mínimos detalhes, me perdoe a minha sinceridade, mas aqui não é ambiente para você, aqui não é ambiente para o certinho, para o justinho, para o bonzinho. Aqui é o ambiente para o indivíduo que entra quebrado e é restaurado pelo poder do Espírito Santo. Aqui não tem grande, aqui não tem pequeno, aqui o maior é Jesus, e Ele conhece cada um de nós. Pastor, então você está dizendo que eu posso andar de qualquer jeito? Não, eu estou dizendo que aqui é o ambiente para você se acertar. Porque se você não se acertar, meu caro, acaba. Você pode ter até a coreografia, mas Jesus no verso 37, lá do capítulo 12, vai dizer que é 36? Pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Que tipo de fruto? Ei, meu Deus, aí o Dario é fogo. Você fica quieto, pastor Dario. Agora você me provocou. Porque agora eu tenho que falar, é pelo fruto que conhece a árvore? Pronto, agora apertou. Agora eu sou obrigado a tocar no texto. Eu estou falando de extinção do Espírito, que não é blasfêmia, mas é um pecado contra o Espírito Santo. Quando eu apago a ação do Espírito Santo na minha vida, logo eu estou dizendo que eu estou fora da direção. E se eu estou fora da direção, como é que eu vou saber que eu estou fora da direção? É pelos frutos que a minha vida espiritual vai produzir. E agora enrolou. Porque, vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Vai lá, vamos lá agora ler esse negócio. Vocês que provocaram, vocês pegam o pastor Dario, porque agora eu vou esmiuçar esse negócio aqui. Vamos lá, verso 16 do capítulo 5. Apagar o fogo do Espírito é blasfêmia? Não, mas é um pecado. Verso 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Pode ler aí, irmão, lê aí esse negócio. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se a um ao outro, para que não façais o que quereis. Pronto, segura aí. Para que não façais o que quereis. O que Paulo está tratando aqui? Já que eu estou falando de extinção do Espírito, segundo o que ele está dizendo na primeira carta aos Tessalonicenses, verso 19 do capítulo 5, não extinguais o Espírito. Extinguir é uma palavra terminativa. Extinguir vem de extinção, terminou, é colocar uma pedra em cima. Paulo está dizendo, não extingua o Espírito, não leve a sua relação com o Espírito Santo à base ou caminho da extinção. E aí, para justificar isso, no verso 16 do capítulo 5 da carta que ele escreve aos Gálatas, ele está dizendo que existe uma guerra, duas naturezas, carne e espírito, e ele está dizendo que um se opõe ao outro. E por que um se opõe ao outro? Porque a carne não quer fazer a vontade do Espírito, a carne quer fazer a vontade dos desejos, que está atrelado aos pecados, e o pecado tem como propósito fazer você
você errar o alvo. Logo, se o Espírito de Deus, que é o termômetro, que é o penhor que você recebeu, que é o selo, que é a garantia de que a salvação está efetuada em você, não estiver dentro de você, se o Espírito se ausentar de você, você vai voltar a fazer aquilo que a sua carne sempre desejou que você fizesse. Por isso que ele está dizendo, há uma guerra entre a carne e o Espírito. E por quê? Porque uma se opõe à vontade da outra. O Espírito diz assim, eu quero orar, mas a carne diz, eu estou cansado. Mas aí o Espírito é mais forte, ele diz, se você não orar, você não vai vencer. Aí você diz, então Espírito, como você está no comando, os meus joelhos vão tocar o chão, e quando o meu joelho tocar o chão, a minha oração vai tocar o céu, e aí você recebe revestimento e vai caminhando. Verso 17 agora. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Espera, figura. Qual é a condição para não extinguir o Espírito? Eu pergunto e você responde. É ser guiado pelo Espírito. Vamos lá? Qual é a condição para não extinguir o Espírito? Ser guiado pelo Espírito. E por que você não deixa o Espírito Santo te guiar, meu irmão? Quando você vai fazer aquela compra lá nas Casas Bahia, você ganha 1.000 e quer comprar um negócio de 10.000. Você não está vendo que vai dar problema, Vaso? Pastor, eu quero trocar de carro, pastor. Está um cacareco, mas não está te carregando? Não, pastor, mas o fulano... Não, mas você não tem nada a ver com o fulano. Se o Espírito está guiando você, fique tranquilo, porque se a porta não abriu hoje, Deus é poderoso para fazê-la abrir amanhã. Não viva, aprenda esta lição, não viva de expectativa, viva o dia de hoje, como se Cristo voltasse hoje. Viva na simplicidade e na direção do Espírito, e você não vai ser confundido, e a presença de Deus não vai se ausentar de você. Verso 18, para a gente caminhar. E aí terça-feira eu vou falar da blasfêmia. Estou falando do que não é blasfêmia. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Olha lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo está fazendo uma afirmação que o escritor aos Hebreus vai corroborar quando escreve o capítulo 6 a partir do verso 4. Os indivíduos que extinguem a ação do Espírito Santo, eles começam a caminhar para um processo de caminhada para aquilo que a Bíblia vai chamar de apostasia. Aqui dá um nó com muito respeito ao movimento calvinista. Aqui nós temos uma incógnita, porque o calvinista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. No meu entendimento, há agora uma contradição aqui, porque se eu extinguir o Espírito Santo, que é a garantia de me guiar para uma vida de santidade, colocar o Espírito Santo no lugar onde eu só busque Ele quando eu preciso, eu darei vazão à minha carne, e se eu der vazão à minha carne, o Espírito não pode operar em mim, porque o próprio texto está dizendo quais são as obras da carne. O Espírito Santo é puro ou é impuro? Eu vou perguntar de novo, você vai responder em alta voz. O Espírito Santo é puro ou é impuro? O Espírito Santo é puro. Como é que o Espírito Santo pode habitar numa casa impura, numa casa suja, numa casa que não tem limpeza, numa casa onde não tem comunhão, que não tem organização? E eu não estou falando da casa no sentido literal, eu estou falando da casa no sentido espiritual. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio das coisas de Deus, você vai falar das coisas de Deus. Mas se o coração está cheio das
coisas do mundo, você vai falar das coisas do mundo. Esses dias eu me peguei conversando com o irmão e de repente a conversa foi se afunilando, e aí ele foi ficando nervoso e ele começou a ressuscitar o velho homem. Não, mas comigo é o seguinte, eu ainda não estou muito convertido não, de vez em quando o velho homem quer brotar. Eu falei, para trás de mim, Satanás. Que história que é essa de velho homem? Que história que é essa de que o velho homem quer aflorar? Segura isso aqui. A manifestação do velho homem na vida espiritual é um sinal evidente de que o fogo do Espírito está apagando. Eu vou repetir para te provocar. Sabe aquelas ira? Aqui é um santarrão, quando chega em casa quer bater na... Eu estou atrás de uns obreiros aí que diz que bate na mulher. Eu estou de olho. Não, pastor, não tem não, tem. Graças a Deus que não é aqui, é umas igrejas longe aí, né? Longe. Aqui é tudo gente boa. Tudo crente. Aqui rodopia, faz descer fogo do céu. Quando chega em casa, as crianças já entram no regime de cativeiro, porque se falar, apanha. Estou inspirado, estou cheio de Deus para falar. Ninguém vai colocar mordaça na minha boca. Vim aqui para pregar a palavra. Não brinca com o céu é coisa séria, o céu é coisa séria, não tem terceira via para entrar no céu. Agora estão com a conversa, como é que dizem aí fora? Narrativa, a narrativa da terceira via. Aí a doida lá dizendo que vai macetar o Apocalipse, não tem juízo mesmo, né? E tem uns crentes que ficam dando glória a Deus e aleluia. Então, a manifestação do velho homem neste corpo aqui, através de ações, é resultado da extinção do Espírito. Vê que aqui já dá uma mensagem. Eu vou até parar porque meu horário já foi. Paulo vai falar aqui nesse texto de Gálatas de 3 situações extremamente interessantes. Ele fala de um grupo de comportamento. Lê devagarinho aí, Marcelo. Vamos só para a gente interpretar isso e a gente vai terminando. Quais são os frutos da carne? Prostituição, impureza, lascívia. Segura aí. São 3. Prostituição. Diga comigo. Prostituição. Impureza. E lascívia. A quais ações esses pecados estão relacionados? Estão relacionados ao pecado da imoralidade, aos pecados da sexualidade. Quando o Espírito se ausenta de você, a sua carne clama, porque a natureza é pecaminosa. Não tem anjinho aqui não, meu caro. O que faz você ser homem e mulher de Deus é o Espírito Santo que habita dentro de você. Se não tiver o Espírito Santo, não tem reza, não tem mandinga, não tem esquema, não tem oração forte. O que te faz se santificar diante de Deus e controlar e frear a vontade da tua carne é a unção e o poder do Espírito Santo. Ele está com você, dentro de você, habitando em você. Diz aí para o teu irmão, você, mas dá uma olhada para ele, desafia ele, diga assim, você é o transporte, você é o transporte, diga para ele bem alto, é o transporte do Espírito Santo aqui na terra. Tenha juízo, irmão, tenha juízo, irmã. Não é culto de doutrina? Ou é culto para Nutella? Jamais. Nem pede falar que o povo vai embora. Vai, uai. Fala tudo, pastor. Vai embora.
pastor ficou bravo lá onde? Falou que a gente não pode mandar embora. Mas você pode ficar passando a mão na cabeça do pecador quanto mais? Jamais. Em me diz, pequei, mas de novo. Ai, meu Senhor, tem misericórdia. Mas de novo. Será que isso não é problema de caráter, não? Toma emprestado, não paga. Estou cheio do Espírito. Tá nada, rapaz, vai pagar o que você deve primeiro. Intrigado com o irmão. Vocês já pararam para pensar que a gente senta o ano todo do lado desse irmão e é perigoso agora você não saber qual é o nome dele? Que comunhão que é essa? Aliás, a etimologia da palavra comunhão do grego é koinonia, cuja ideia é ajuntamento coletivo sem diferença. Quando eu estou em comunhão com a igreja, eu não estou vendo a cor do teu sapato, não estou vendo a cor do teu cabelo, não estou vendo se você sabe ler, se você é doutor, se você é neófito. Não, eu estou no mesmo ambiente de comunhão. E aonde tem comunhão, o Espírito de Deus está. Então vamos lá. Prostituição, impureza e lascívia. Pecados contra o corpo. Que mais, Marcelo? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Não, peraí. Idolatria, Feitiçaria e inimizade. inimizades. A que está atrelado esses três tipos de pecado? Diga comigo, idolatria. Idolatria. Alô? Só para lembrar, não atendeu, então desligou. A que classificação estão atrelados esses três pecados que o Marcelo acabou de ler aqui? Idolatria, feitiçaria e inimizade. Lembram que eu falei que os três primeiros são contra o corpo? Esses três são contra Deus. Se tem uma coisa, pastor Alex, senhor que é pregador e sabe o que eu estou falando, cadê o Cleito, pregador aqui das multidão? Está aí. Cadê? Ele deve ter, está ali. Se tem uma coisa que Deus não admite, é a idolatria. Aliás, a lei mosaica diz que a idolatria é pior do que o pecado de feitiçaria, porque a idolatria está atrelada diretamente à blasfêmia. Quando eu tiro a glória de Deus e transfiro a glória de Deus para um objeto, para um ambiente, para um amuleto, eu estou contrariando a grandeza de Deus. Aí eu fico ouvindo os cabras dizer aí que é dono disso, que é dono daquilo, que manda nisso, que manda naquilo, e que diz que as matas é de não sei quem, que as cachoeiras é de não sei quem, e que os terreiros é de não sei quem. E aí eu vou para o Salmo 24 e vejo o salmista dizendo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eita, Deus ainda está no controle. Termina aí para a gente acabar agora. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você só vai ler os três primeiros aí, vai lá, devagar. Prostituição, impureza, lascívia. Diga comigo, pecados contra o meu corpo. Pecados contra o meu corpo. Segue. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Diga comigo, pecado contra a glória de Deus. Vamos lá. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Que mais? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Segura aí. Este grupo de 4 ações: inveja, porfia, emulações, contenda, inimizades, esses não são contra o corpo.
eles não são contra Deus. Esses são contra o ambiente coletivo que nós, de forma individualizada, praticamos uns para com o outro. Para ter inveja, eu preciso ter inveja de alguém. Para ter porfia, eu preciso ter confusão com alguém. Para ter dissensão, separação e divisão, eu preciso ter grupos organizados e assim sucessivamente. E aí nós temos a última parte, que é a parte da glutonaria, que a gente ouve aí os narcisistas dizendo que tem que cuidar do corpo, e cuidar do corpo é um mandamento. Cuidar do corpo é um mandamento, cuidar da tua saúde é um mandamento. Ou você já viu o templo do Espírito Santo caindo aos pedaços por aí? O cara diz que é o templo do Espírito Santo, mas vai comer a carne e come meio quilo de gordura. Aí quando o médico diz que o colesterol está alto, é coisa do diabo. Não é coisa do diabo não, é a tua gula mesmo. Vai almoçar, faz o pastor Dario deve conhecer isso aí, faz um prato de servente de pedreiro. Vocês já viram o prato de servente de pedreiro, como é que é? Não é? E aí quando os exames alteram, ei meu Deus, Deus está me provando. Não, Deus não está te provando não, é o teu olho mesmo. É o teu olho que é maior que o seu estômago. E aí você vai ter problema, vai ficar doentinho. Você tem que entender que isso é tempo do Espírito Santo. Agora também não é para endeusar não, viu meu filho? Não é? Rapaz, eu vou terminar aqui. Aí eu vim na convenção, o obreiro. E é um choque para mim, né? Que não tenho cabelo, né? Aí a Elaine falou assim para mim: você está proibido. Eu já entendi. Você olha para o obreiro, o ano passado não tem um fio de cabelo. Quando eu encontro com ele no pátio, uma cabeleira. Falei: rapaz, que milagre que é esse? Não posso contar. Mas o cheiro de cola estava exalando. Estou brincando, irmão. Vamos ficar de pé. Terça-feira a gente tem mais. Vou falar então o que é blasfêmia. Entender aí o que não é blasfêmia? Entristecer o Espírito Santo é um pecado, mas não é uma blasfêmia. Extinguir o fogo do Espírito é um pecado, mas não é uma blasfêmia. Ter o coração uma dura cerviz é um pecado, mas não é uma blasfêmia. Terça-feira nós vamos falar sobre blasfêmia, tá bom? 9h20, meu Deus do céu. Nós passamos um bocadinho, mas vale a pena. Quantos podem adorar o nome de Jesus nessa noite?